Olá, Adriana Dantas e toda a família Dantas, Andréia, Márcio, Marcos, Dona Wanda e Sodivaldo. Olá, Sr. Antônio Onofre, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Marilza Abreu. Boa noite, Mariângela. Olá, Dona Leopoldina. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Michele, Rossato e Gabriel. Boa noite também, Oneida Alves. Dona Rosali, muito boa noite. Cláudio Honor e Eliane, sejam bem-vindos também. E aqui nós estamos, para fecharmos mais uma semana de leitura e estudo. Olá, Dona Anita e Clarindo, muito boa noite para vocês. Cidinha Vieira, boa noite. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Olá, Andréia Dantas. Também registrar o nosso boa noite para a Dona Guiomar, para a Ângela e o Tinho, a Eloá e o William. Boa noite, Tuca. Boa noite também, Silvano Braga. Dona Neuza, muito boa noite. Leda Lovato, seja também bem-vinda. Vamos aqui nos preparando, para nós iniciarmos as reflexões de hoje. Aí a gente já precisa deixar o nosso dia para trás, deixar as nossas preocupações, principalmente, aquilo que nós havíamos programado para fazer, não fizemos, não demos conta, ou porque o dia foi curto, ou também os próprios problemas, obstáculos. Eles precisam ficar para trás nesse instante para que a gente consiga entrarmos nessa sintonia com a espiritualidade, facilitando assim o aprendizado da noite de hoje. A gente vai buscando sempre essa proteção, Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. E vamos aqui também, viu, Marcileia, fazer as nossas orações para o Marcos, para toda a família, para que Jesus conforte o coração de todos e o receba lá no mundo espiritual de alguma forma, Seu Luiz Alberto, muito boa noite também para o senhor, seja bem-vindo. Vamos então fazermos a nossa prece. Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda também. Já também registrar nosso boa noite para o nosso querido amigo Wagner, Aninha e Adriano Borges, muito boa noite também para vocês. Marceleia, as bênçãos tem que ser para eles, para a família e principalmente para todos vocês que já estão aí fazendo as orações para o Marcos, As bênçãos são para todos. A gente só precisa ajudá-los a receber ou a perceber a bondade e a misericórdia divina, Magali Neves, boa noite também, Adair. Vamos então, meus queridos amigos e companheiros, nesse instante levarmos o nosso pensamento, deixando de lado as nossas preocupações e pensando. Nós temos os nossos momentos de nos dedicarmos às reflexões junto ao Criador. Nós temos os momentos de nos conectarmos com o Criador, sobretudo através dessa espiritualidade que nos assiste, através de Jesus e dos seus ensinamentos, porque são efetivamente momentos em que nós conseguimos estar acima desta materialidade que ainda
exerce uma influência enorme sobre cada criatura. Que nesses momentos em que estaremos aqui reunidos, ainda que cada um de nós aí com seus afazeres, com os cuidados com a família, mas que nós mantenhamos o nosso pensamento vinculado ao belo, vinculado ao bom, vinculado ao aprendizado, vinculado à busca da perfeição, e que nós consigamos efetivamente nestes momentos praticarmos a verdadeira lei de adoração, e a adoração ao Criador, principalmente sendo gratos por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos, e em especial pelas infinitas oportunidades que Ele nos concede de melhor enxergarmos a nossa vida. Muita paz a todos vocês, muita paz neste ambiente que cada um de vocês se encontram, e muita paz nos relacionamentos nossos para conosco mesmos e nos nossos relacionamentos para com os nossos semelhantes, para com aqueles que compartilham conosco a existência, para aqueles que com certeza sempre nos ensinam cada vez mais a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e a amar a própria vida. Que assim seja. Olá, Marinha, boa noite também Célia Francisca, boa noite também José Ricardo, seja muito bem-vindo. Jossanã, boa noite também, prazer tê-los todos aqui. Olá, Lídia, Edna Bueno, Vânia Assunção, boa noite para você, boa noite para o Joel, boa noite também, né? Estava falando aqui para o meu pai, para minha mãe, se estiverem nos ouvindo. Boa noite, Glória Quirino. Deu uma pequena travadinha aqui para mim, deve ter dado também para vocês, mas agora já voltou, tá tudo certinho, tudo normal. Mas foi coisa rápida, viu, Neida? Eu acho que já deve ter voltado aí também para vocês, ok? Não, foi uma travada aqui rapidinha, Cidinho, e eu acho que já voltou. Só confirmando aí com vocês. Hoje é sexta-feira, né? A sexta-feira parece que aumenta o fluxo de pessoas que vão para a internet. Não, tá bom. Que bom que voltou aí. Deve estar voltando aí devagar para todo mundo. Se Deus quiser, vai voltar para todos. Só dar mais uns 5 aqui para a gente então iniciarmos, né? Sebastião Ferreira, boa noite para você, seja bem-vindo. Isso. Não, realmente deu uma travadinha aqui também para mim. Ok, não, beleza. Então vamos seguir aqui com as nossas reflexões, né? E as nossas reflexões, gente, estão justamente em cima deste capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o amar aos inimigos. Essa forma, ou uma nova forma de enxergarmos, uma nova visão, né, Cidinha? Seja bem-vinda. Uma nova visão dessas informações, porque a gente sempre diz, essa necessidade, eu particularmente sempre tenho, né, de nós refletirmos um pouco mais sobre determinadas coisas, para nós ampliarmos os nossos conhecimentos, ampliarmos os nossos conceitos, ampliarmos, veja, vou abrir um parênteses, aquilo que a gente sempre falou, dessa capacidade neuronal que nós possuímos. A vida, ela é de constantes evoluções, ou a lei do progresso é uma constante. Então tudo evolui, inclusive a nossa parte física também evolui. O Valdete Marcos, ele desencarnou aqui na nossa cidade e tal, de uma forma, vamos assim dizer, meio trágica. Eu acho que nem há necessidade de citar,
mas foi um desencarne precoce, então por isso que nós estamos aqui falando e pedindo orações por ele e por toda a família, tá? Ele até é um funcionário público aqui da cidade, é um guarda municipal, então a gente está aí, fizemos as nossas orações por ele, ok? Bom, então como nós estávamos exatamente falando e comentando, nós temos essa nossa capacidade de buscar sempre esta evolução. E a evolução, ela não é apenas e tão somente do ponto de vista espiritual. O nosso próprio organismo, ele também cresce, ele também evolui. E quando a gente fala dessa capacidade neuronal, a cada novos conhecimentos, informações, a cada novas reflexões, nós vamos ampliando esta nossa capacidade. Correto? Boa noite, Celeida, boa noite também, Valéria Cruz, sejam bem-vindas. Então, essa necessidade que nós temos sempre de ficar buscando, né, Iraci Prestupa, boa noite, essa evolução, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui diariamente, nos ajuda e muito. A gente vai ampliando, e veja, nós estamos ampliando os nossos conceitos de inimigos, nós estamos ampliando o nosso conceito, podemos assim dizer, do amor. E com isso, a gente vai também automaticamente ampliando a nossa capacidade de amar, né, Gisela Goulart, boa noite também, seja bem-vinda. Então, nós precisamos ampliar, né, Kelly, boa noite, toda essa capacidade e aproveitar as potencialidades que Deus concedeu a todos nós. Então, o objetivo principal é exatamente esse. E hoje, na sequência da leitura sobre o duelo, nós vamos ver a mensagem que Santo Agostinho deixou para nós. Kardec seleciona, ele coloca, sobretudo neste capítulo, dos inimigos, essa leitura sobre o duelo que, como nós dissemos, são 5 espíritos diferentes que vieram trazer as suas mensagens, exatamente para nos mostrar e ampliar essa nossa capacidade de conhecer e a nossa capacidade de interpretar, de compreender aquela lição do próprio Cristo. Se vocês não fizerem nada além do que os escribas e fariseus fazem, que tipo de recompensa vocês querem? Que tipo de recompensa vocês buscam? Que tipo de evolução vocês vão atingir? Joana Carneiro, boa noite a todos os companheiros aí da comunidade. Marlene, boa noite. Então, há essa necessidade de nós sermos melhores do que naquela época os escribas e fariseus. E para sermos melhores, precisamos amar os nossos inimigos. E Santo Agostinho vai falar para nós o seguinte, gente, do ponto de vista físico, corporal ou físico, material, do ponto de vista do encarnado, tem algumas coisas que para nós, possui um sentido diferente. Para as pessoas espiritualizadas, tem um outro sentido diferente. Então, o que o Santo Agostinho vai falar aqui para nós, né, Lourdes Ogata, boa noite, ele vai falar o seguinte, pode até parecer que para nós, seres corporais encarnados, o duelo seja exatamente um ato de coragem. E o engraçado e o interessante é que também, e Santo Agostinho faz nessa sua leitura uma comparação do duelo com o suicídio. Para muitas pessoas encarnadas, vão entender e encarar o suicídio como uma forma de coragem. Mas Santo Agostinho vai falar para nós, não é uma forma de coragem, né? Joarina, João, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também. Então, Santo Agostinho vai dizer não. Do ponto de vista material, pode até parecer uma prova de coragem. Você desafiar alguém para um duelo, você entrar num embate com uma outra pessoa, você querer se colocar na condição de discutir, de impor a sua forma de pensar, a sua razão. Mas, do ponto de vista espiritual, nós estamos aprendendo, não é um ato de coragem.
A coragem é maior quando nós suportamos uma ofensa. A coragem está em suportar. Por quê? Porque em você suportar, a primeira coisa que você está fazendo é, eu vou dizer essa expressão, contrariando a sociedade. Contrariando a sociedade em que sentido? Contrariando a sociedade no sentido de que você não é uma Maria vai com as outras, que você tem a sua liberdade, a sua forma de pensar. Contrariar a sociedade nesse aspecto é exatamente um ato de coragem, porque você, se houver a necessidade, vai poder e conseguir expor os motivos da sua decisão contrária à maioria. O negócio é tão interessante que quando você está com a maioria, você não precisa justificar. Por quê? Porque todo mundo pensa assim. Agora, quando você não está com a maioria, você muitas das vezes precisa justificar. Então, de uma certa forma, o que o Santo Agostinho está falando é isso. Coragem existe em suportar uma ofensa. Em suportar uma ofensa. E, utilizando, Cris Queiroz, boa noite, essa comparação do próprio Santo Agostinho, o suicídio, ele também. O suicídio ele representa hoje uma fuga. E essa fuga é exatamente de algo que muitas das vezes as pessoas não conseguem, as pessoas não aguentam suportar e superar. Por isso que coragem existe muito mais daqueles que vão exatamente tentar resolver todos os problemas e não fugir da própria luta. Pois é, Cidinha. A gente vê, muitas pessoas estão pensando assim, a gente vai mudando a nossa visão, a gente vai ampliando, como eu disse no início, essa capacidade de refletir, ou pelo menos de avançar nessas reflexões, a gente começa a pensar de forma diferente. Só que muitos de nós pensamos de forma diferente, mas nós não temos coragem de encarar a sociedade. E não é fácil encarar a sociedade, não é fácil você ser diferente. Então por isso que Santo Agostinho fala, olha, para todo mundo o duelo representa um ato de coragem. Nossa, você vai lá, você vai colocar a sua vida em jogo? E ele fala que não. Você vai ter mais coragem em suportar, porque provavelmente muitas pessoas vão vir falar com você. Nossa, você vai levar esse desaforo para casa? Você sabe que tem muita gente que vai colocando lenha na fogueira, vai colocando gasolina no fogo. Então a coragem maior é exatamente para isso. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. A coragem maior é exatamente nisso. Tanto assim é que o próprio Santo Agostinho, ele vai dizer, relembrando o episódio de Jesus lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus estava para ser preso, o que aconteceu? Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha. Ou seja, Pedro já foi partir para um duelo. Pedro foi partir para uma guerra, para uma batalha. E Jesus na mesma hora falou, opa, pera, o que é isso, Pedro? O que você está fazendo? E aí ficou aquela célebre frase, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então, Jesus já cortou, peraí, por que você está querendo duelar? Não há essa necessidade. Eles querem me levar? Deixem me levar. Vamos ver o que eles querem, o que eles vão fazer. Eu não vou fugir, Pedro, eu não vou fugir. Aliás, eu vim exatamente para dar testemunho. Testemunho de quê? Testemunho da verdade. E qual foi uma das grandes verdades que Cristo revelou e trouxe e escancarou para a humanidade? Justamente a sequência da vida, que não existe a morte.
O episódio da ressurreição, entre aspas, ele é fantástico exatamente por isso, porque ele mostra e ele testemunha a verdade. E aí ele vai dizer, mas peraí, do que adianta? Adianta eu querer ficar brigando com os outros, duelando com os outros, para quê? Para que eu jogue para um futuro a necessidade de reparação? Não. Cada um de nós viemos com objetivos específicos. E nós precisamos vencer todas essas etapas e todos esses obstáculos para atingirmos esses objetivos. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. A vida, ou o planeta onde nós estamos é de provas e expiações. Eu não posso simplesmente querer fugir das minhas provas, ou querer julgar a responsabilidade delas para uma outra pessoa. Eu tenho que resolver os meus próprios problemas, porque é solucionando-os que eu estarei também subindo, que eu estarei crescendo, que eu estarei ampliando a minha capacidade de resolver problemas maiores no futuro. O duelo representa a fuga, por quê? Porque eu simplesmente vou desfocar. Se alguém de alguma forma me caluniou, me injuriou, me difamou, ao invés de eu trabalhar com o meu próprio orgulho dentro de mim, procurando descobrir a verdade sobre mim mesmo, eu já parto para a desforra e vou brigar, vou duelar com ele. E principalmente, Santo Agostinho vai dizer, aqueles que se propõem ao duelo são justamente aqueles que, de alguma forma, se acham mais fortes e confiantes na sua destreza. E, quando você é forte, quando você confia na sua destreza, quando você confia na sua capacidade, o duelo não passa de um homicídio. Não passa de uma modalidade de assassinato. Por quê? Porque você confia especificamente na sua destreza. Você confia na sua capacidade, principalmente que o outro não vai conseguir suportar. Por isso, Santo Agostinho fala, isso é muito mais um homicídio, um assassinato. Agora, o contrário, suportar uma ofensa, não, essa é mais difícil. E o que o Cristo fez? E o que o Cristo exemplificou, né? Maria Eleusa, boa noite, seja bem-vinda. Cristo exemplificou exatamente isso, gente. Ele não poderia ter duelado? Sim. Aliás, no seu diálogo, na sua conversa com Pilatos, ele disse, ora, se o meu reino fosse desse mundo, você acha que os meus anjos deixariam vocês me pegarem? Deixariam vocês me humilharem? Não. O meu reino não é deste mundo. O reino que eu quero implantar aqui na terra é um reino verdadeiro. É um reino de paz. Lógico que Pilatos não conseguiu entender isso naquele momento. Lógico que também nós não conseguimos entender isso naquele momento e muitos não entenderam até hoje. Por isso, de novo, essa necessidade de uma interpretação diferente do amor aos inimigos. Boa noite, Selma, seja bem-vinda, você, Eudinho. Por isso a necessidade de amar os inimigos. Por quê? Porque nós vamos mostrar de uma forma diferente como que nós somos capazes de conquistar as pessoas, como que o amor é capaz de eliminar todas essas barreiras, e como eles disseram aqui, a gente está vendo em todos os textos, como que o amor é capaz de eliminar todas as instituições bárbaras que ainda existem na nossa sociedade. O duelo é uma delas. Nós vamos ver depois também na mensagem do Espírito Protetor, que vem logo na sequência, ele exatamente tocando nesse ponto. O duelo é uma das instituições bárbaras que precisam ser vencidas e o mais rápido possível para o nosso planeta seguir na sua trajetória, na sua escala evolutiva. Mais uma vez, Santo Agostinho lembra, Cristo suportou todo tipo de humilhação, inclusive lá no alto da cruz.
E durante todas aquelas humilhações, o que aconteceu? Ele simplesmente virou e falou: opa, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Será que nós já paramos para pensar nessa frase do Cristo? Será que a gente já parou para pensar nos momentos onde e quando nós somos atingidos, seja por uma calúnia, seja por uma injúria, seja por uma difamação? Veja, vou abrir um parênteses. Eu disse calúnia, injúria e difamação. Isso são opiniões ou informações que as pessoas têm sobre nós, mas que são mentiras. As pessoas sabem que é mentira e falam isso de nós. Tá? Por isso que a nossa legislação considera crime. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Calúnia, injúria, difamação. Por quê? Porque a pessoa está julgando impropérios contra você e sabe que eles são mentira. Tá? Agora, não é somente este ponto de pessoas que jogam algo sobre você que é mentira que a gente tem que se preocupar. E infelizmente é mais ou menos assim. Mas tem aquelas coisas que as pessoas falam de nós que são verdades. E quando são verdades que lançam sobre nós? Vocês acham que nós estamos ou deveríamos ter o direito de querer cobrar alguma coisa? Jesus estava correto. Tudo que falava dele era injúria, era mentira. Mas simplesmente ele o quê? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não. E eu, diante de tudo isso, diante de todas essas oportunidades que eu tenho de ouvir algo a meu respeito, o que o outro pensa de mim? O que o outro espera de mim? Eu estou fazendo o quê? Como Pedro, arrancando a espada e cortando a orelha. E às vezes eu não corto só a orelha, né? Às vezes eu faço algo pior. Por isso que nas leituras anteriores desse mesmo capítulo a gente falou da vingança, nós falamos do ódio. Tá vendo por que Kardec consegue colocar de uma forma magistral nos capítulos os textos, ou pelo menos os estudos que vão se encaixando? O duelo nada mais é do que isso. E ele vai dizer, fechando, né, podemos assim dizer, essa sua mensagem: quem somos nós para nos acharmos no direito de dispor sobre a vida, ainda que física, de alguém? Quem somos nós para nos acharmos no direito, e já que ele fez a comparação, relembrar, de tirar a nossa própria existência física? Não temos, gente. Não temos por quê? Porque todos esses duelos que a gente tende a enfrentar, mesmo no passado, assim como no presente, nada mais são do que oportunidades para nós revisitarmos os conceitos que nós temos de nós mesmos. Se aquilo que o outro falou é verdade, opa, eu preciso mudar. Se aquilo que o outro falou foi mentira, opa, nossa, que bom, eu não sou assim, eu não tenho essa característica, eu não tenho esse vício, então eu posso tocar ele que tem uma visão equivocada. E vamos embora. Porque a lei natural e a lei divina, ela é muito mais ampla e complexa do que a gente imagina. Não há necessidade de crimes pesados, grandes, marcantes, para que o outro busque de nós uma reparação, ou para que nós tenhamos que reparar. Não há essa necessidade, né? Elaine Lavez, boa noite, seja bem-vinda. Roseli Costa, Roseli também, boa noite Cida Costa, Juleide, sejam todos bem-vindos. Não há necessidade disso. Por quê? Lembra o que o próprio Cristo disse?
Basta você olhar para o seu irmão e uma simples palavra que eles usavam naquela época, né? Raca, que você disser contra seu irmão, você já será obrigado a uma reparação. Agora você imagina, num duelo, você justamente retirar todas as oportunidades que o outro tem. A gente falou, né? Lembram da vingança? A gente citou a vingança, que tem aquela vingança que você vai e faz diretamente, mas tem aquela vingança velada que você vai fazendo, exatamente procurando destruir a imagem das outras pessoas. O duelo está mais ou menos relacionado com isso aqui. E para nós já avançarmos na leitura do Espírito Protetor, dando sequência, é coisa mais rápida e simples, ele já faz uma outra comparação. Enquanto o Santo Agostinho faz a comparação com o suicídio, o Espírito Protetor ele vai fazer uma comparação com o juízo de Deus. Gente, lembram como é que era o juízo de Deus lá na época da Idade Média? O juízo de Deus era mais ou menos assim, ó: fulano fez ou praticou alguma coisa. Ah é? Então, nós vamos fazer determinada coisa com ele. Se ele for realmente correto, se ele estiver correto, Deus vai livrá-lo deste mal, ou Deus vai livrá-lo da morte, ou Deus vai livrá-lo de alguma forma das lesões. Esse era o juízo de Deus, né? Por exemplo, vamos julgar essa pessoa na cova dos leões. Se os leões não comerem ele, é porque no juízo de Deus ele é um santo, ele está correto, e aí nós temos que... Agora, se os leões porventura o matarem e comerem, é porque ele estava errado. Ora, gente, imaginem só esses costumes bárbaros da Idade Média. É o que o Espírito Protetor fala aqui. O duelo hoje é comparável a esse juízo de Deus que a gente tinha um pouco mais atrás. Só que ele vai além. Ele vai além por quê? Porque ele diz que, especificamente, quando você fala no juízo de Deus, você pega a criatura e deixa essa relação dela com Deus para que Deus faça o julgamento. Quando você vai pegar o duelo, aí já é o contrário. Você utiliza das suas forças e vai lutar contra essa outra pessoa, e na grande maioria das vezes acreditando que você vai vencer, e acaba destruindo-a. Ou seja, o duelo é pior do que esse juízo de Deus, na visão do Espírito Protetor. Porque ele diz: você chamaria alguém para um duelo sabendo que o outro é mais forte do que você, que ele é mais rápido do que você? Lógico que não, né? Eu tenho até um colega de serviço que ele ainda brinca, né? Eu não sou forte, eu não sou veloz, o meu peito não é a prova de bala, então, não quero saber de confusão com ninguém, né? É uma brincadeirinha, mas explicando para nós como que realmente funciona essa questão do duelo. Você só vai duelar com alguém quando você acredita, quando você confia nas suas próprias armas, quando você confia nas suas próprias forças. Caso contrário, você não vai duelar. Você pode até, dependendo do seu grau evolutivo, deixar para vingar numa outra oportunidade. Claro, mas duelar você não vai. Geralmente quem duela é aquele que confia e acredita nas suas próprias forças. É o que o Espírito Protetor fala aqui. E será que nós temos no nosso dia a dia? Sim, perfeitamente, Eveline. Ele coloca exatamente dessa forma. Se você é fraco e busca alguém para o duelo, é porque você está querendo morrer. E isso é sim suicídio, tá? O Espírito Protetor coloca isso aqui no Evangelho. Para o forte é um homicídio, um assassinato. Para o fraco que quer duelar, é uma forma dele tentar morrer. E aí pelo menos ele vai tentar morrer. Não, eu morri com honra, eu fui lá e duelei e tal. Não. Você sabia que você ia perder. E isso, segundo o Espírito Protetor, é muito mais suicídio do que qualquer outra coisa. Essas coisas realmente eram nos filmes de Bang Bang. Mas sabe, senhor Antônio Onofre, a gente tem comentado porque nós
hoje, eu gosto sempre de fazer essa interpretação, e eu já falei no nosso último encontro e vou repetir. O problema é que nós temos um duelo íntimo praticamente todos os dias. E nesse duelo íntimo, veja, nós temos um ponto forte e um ponto fraco. O espírito, princípio inteligente e imortal, e o corpo físico. E aí eu pergunto para vocês, neste duelo entre espírito e o corpo físico, quem está vencendo? Quem está ganhando essa batalha? Será que nós estamos praticando assassinato ou será que nós estamos praticando suicídio? Quem está sendo o verdadeiro responsável por tudo isso e como que anda esse duelo? Esse é um detalhe. Por quê? Porque a maioria de nós não conseguimos encarar dessa forma. Muitos estão perdendo a oportunidade do crescimento e da evolução. Por quê? Porque nesse duelo está deixando vencer a parte material. Deixa vencer a parte material, como a Elinise colocou aí, por questões de orgulho, ou para seguir a humanidade. Por quê? Eu não quero ter a coragem de lutar contra a humanidade. Eu prefiro seguir a humanidade, que aí eu não preciso justificar nada para ninguém. E se eu não precisar justificar nada, eu vou tocando a minha vida. Mas lá no íntimo, eu sei que eu estou diante de um duelo, e eu sei que eu estou perdendo, mas eu não quero deixar que o outro saiba desse duelo íntimo e principalmente da minha derrota. Então, eu vou continuar escondendo. Então, essas lições que nós estamos trazendo aqui é para nos ajudar a entender um pouquinho de tudo isso. E, repito, desde o início, eu ia fazer sim essa relação com o nosso dia a dia, com os nossos conflitos íntimos, os duelos íntimos que nós temos, mas que a gente não para pensar sobre eles. Por que a gente não para pensar sobre eles? Porque eu prefiro interpretar o Evangelho de uma forma bem literal, esquecendo do que a espiritualidade me diz, que eu preciso enxergar com os olhos do Espírito. Como diz o Cristo, Deus é Espírito e em Espírito e verdade deve ser adorado, mas nós ainda adoramos ou preferimos adorar o bezerro de ouro. Então, é um duelo que a gente precisa pensar bastante sobre ele todos os dias. Eu quero a minha evolução? Eu quero a evolução do planeta? Enquanto nós tivermos estes duelos, nós individualmente não vamos crescer e não vamos evoluir. Por quê? Porque isto é um costume bárbaro. Enquanto houver duelos no nosso planeta, o nosso planeta não vai evoluir. Ou, frases e palavras diferentes. Enquanto o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição imperarem no nosso planeta, nós não estaremos, vamos assim dizer, numa batalha muito justa. Ela só vai ser justa o dia que a criatura humana se reconhecer como princípio espiritual e inteligente e que domina e controla a própria matéria e não se deixa dominar e controlar por ela. Jesus passou por todo este processo, passou por todas essas humilhações e ele não foi duelar com absolutamente ninguém, porque ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E uma das grandes verdades é que nós somos espíritos imortais. E diante das provas da vida, sejam elas calúnias, injúrias, difamações ou verdades que nós não queremos ouvir sobre nós mesmos, enquanto nós ficarmos nessa briga, enquanto nós ficarmos neste duelo, enquanto nós não vencermos e superarmos tudo isso, infelizmente, o sofrimento ainda será uma constante para nós e para o planeta. Obrigado a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, pelas orações que sempre fazemos uns pelos outros. Desejo a todos um excelente final de semana, que Jesus se faça presente na vida de vocês.